projeto do novo Código de Processo Civil vem sendo alvo de críticas da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Na avaliação da OAB, as mudanças podem criar um juiz de primeira instância com superpoderes, que poderá alterar fases e atos processuais frente a um cidadão cada vez menor no que concerne aos seus direitos de ampla defesa. De acordo com os presidentes de subseções da OAB São Paulo, houve pressa por parte do Senado para colocar o anteprojeto em votação, impedindo que a proposta fosse debatida com a sociedade e com os operadores do direito. Os advogados acreditam que, ao contrário do que diz o relator do anteprojeto, o senador Walter Pereira, do PMDB do Mato Grosso do Sul, as mudanças não vão simplificar processos e resolver o problema de lentidão da justiça brasileira, pois os problemas são consequência da falta de recursos e de gestão, e não da lei processual, não é mesmo, Walter? Raul, para explicar um pouco melhor a posição da OAB em relação às mudanças que podem ocorrer no Código Civil, o Questão de Justiça recebe hoje, com muita honra, o advogado e vice-presidente da OAB Seccional São Paulo, Dr. Marcos da Costa. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, alegria voltar ao programa, com o Walter, com o Raul, com o meu querido amigo, irmão Leopoldo, um grande dirigente também da nossa entidade. Doutor Marcos, e veja que a Ordem, São Paulo, sempre nessas posições, os assuntos mais fortes que tem no país, com tudo que se relaciona à justiça. E para fazer justiça, queria passar a pergunta, então, primeira pergunta para o doutor Leopoldo, para ele fazer, né, para abrir esse programa, doutor Leopoldo. Primeiramente, meus cumprimentos, né, aos nossos jornalistas aqui, nosso convidado de hoje, o doutor Marcos, Marcos da Costa, que traz sempre questões relevantes, inclusive realizando inúmeras palestras na OAB de São Paulo sobre temas atuais, falando sobre processo eletrônico, né? Essa justiça aí, essa nova tendência hoje, né, dos nossos tribunais. Agora, doutor Marcos, em relação a essa reforma do nosso Código de Processo Civil, especialistas dizem que essas reformas são desnecessárias. Na sua opinião, né, essa mudança, né, que o Código de Processo Civil vai sofrer, seria viável? O senhor concorda com essa posição dos especialistas? Aliás, eu até queria complementar a pergunta dizendo o seguinte: há quanto tempo foi a última mudança do Código de Processo Civil? Duas excelentes perguntas. As alterações, ela tem duas finalidades. O novo Código de Processo Civil tem duas finalidades. A primeira, que é a principal, é combater a morosidade da justiça. Essa é a principal finalidade do novo Código de Processo. E a segunda é sistematizar um código que desde 1973, o chamado Código Buzaide, sofreu mais de 60 alterações legislativas, principalmente nas duas últimas décadas. Então, como houveram muitas modificações, então a ideia seria sistematizar num novo código, adaptando também o código para o momento novo, principalmente por causa do momento do processo digital. A grande questão que se coloca é em relação ao seu principal objetivo, que é acabar com a morosidade da justiça. E essa discussão é que me parece estar perdendo um pouco o foco. Primeiro, essas 60 leis que foram promulgadas alterando o Código de Processo, a grande maioria delas teve por finalidade exatamente acabar com a morosidade da justiça. A evidenciar que não é o Código de Processo que gera morosidade. O que gera morosidade, na verdade, é um judiciário completamente desestruturado. Desestruturado porque, desde a Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, houve um crescimento muito grande das demandas, que é fruto de um sentimento maior de cidadania. E sem que houvesse também o crescimento da estrutura do judiciário para dar suporte a isso. E também falta dinheiro para o judiciário. Nós temos vivenciado a cada ano cortes orçamentários cada vez maiores, a fazer com que o judiciário deixe de ter os recursos necessários para melhorar a sua gestão, para suprir necessidade de juízes, de serventuários, de servidores em todo o Estado. Existem mais de 200 varas criadas e não instaladas, algumas delas há mais de uma década, e precisaria, primeiro, cuidar da gestão do judiciário, cuidar da estrutura do judiciário, para depois pensar em modificações legislativas, um porte como
a mudança do Código de Processo. Aliás, eu queria perguntar também, viu, Walter? Quais são essas principais mudanças? Quer dizer, o que é que vai alterar? Como o foco é o combate à morosidade, o que está tentando fazer o Código? Dar mais efetividade às decisões de primeira instância. Então, a dizer, a sentença do juiz, eventual recurso, não tem mais efeito suspensivo. O que é esse efeito suspensivo? O juiz, normalmente, uma sentença de primeira instância, ela só ganha eficácia, ela só ganha executividade, ela só pode ser cobrada depois de uma confirmação por parte do Tribunal Superior, caso haja recurso. É um direito do cidadão ao duplo grau de jurisdição, a possibilidade de recorrer a um Tribunal Superior. E o que se faz na mudança do novo Código, basicamente é esvaziar o sentido do duplo grau, permitindo, por exemplo, que as sentenças possam ser exigidas desde logo, contra uma tradição do direito brasileiro ao duplo grau de jurisdição, aliás, tradição que é consagrada na Constituição, dando mais poderes para o juiz para decisões liminares. Ele passa a ter um poder muito mais amplo por uma decisão liminar e estreita as vias recursais. Então, as possibilidades dos recursos de recorrer ao tribunal, principalmente em decisões que nós chamamos de interlocutórias, ou seja, aquelas decisões de andamento do processo, não decisão de mérito, de final do processo. Exemplo, uma perícia, o juiz manda fazer uma perícia, ou deixa de acolher no pedido uma perícia. Não decide a ação, mas é uma decisão relevante para o mérito do processo. Essas decisões são passíveis de um recurso chamado agravo, o agravo do instrumento. E o agravo, ele diminui a possibilidade de interposição do agravo. Então, ele dá mais efetividade à primeira instância. Isso pode gerar mais rapidez? Pode, eventualmente, porque nós vamos continuar com um problema sério de, por exemplo, termos 2.060 juízes no estado de São Paulo para 18 milhões de processos. Então, não é dando mais efetividade à primeira instância que necessariamente nós teremos um processo mais rápido. Agora, mesmo que tenha um processo mais rápido por conta disso, vem a dúvida. A decisão é mais segura? Eu acho que não. Ao se suprimir, ou mitigar o direito ao duplo grau de jurisdição, ao permitir que uma decisão de primeira instância possa ser exigida desde logo, causa para as partes, tanto para o autor como o réu, uma insegurança. Porque o juiz é um ser humano. Por mais dedicado que ele seja, ele tem falhas, ele pode cometer equívocos. E esses equívocos são corrigidos via recurso. Por isso que se exige uma decisão de um colegiado, o tribunal é sempre colegiado, para que aquela decisão do juiz, ou no caso de reforma, ou mantida a decisão, ela possa prevalecer. Agora, não saindo do tema especificamente, o Código de Processo Penal sofreu uma reforma. Nosso Código Penal de 1940, e visando atender aquela questão de um direito penal emergente, ou seja, o Estado muitas vezes não consegue atingir as expectativas sociais. Então se criam leis e mais leis, e o nosso Código Penal não é reformado. E me parece que, sob o ponto de vista do Código de Processo Civil, houve uma pressa por parte dos parlamentares em votar esse projeto. Na sua opinião, houve uma pressa nesse sentido? Eu posso complementar essa pergunta mais uma vez? Pelo seguinte, você falou que houve pressa dos parlamentares. Ora, se isso realmente vier a ser levado a efeito, acho que os parlamentares são aqueles que normalmente irão pagar, né, pelas condenações em primeira instância, porque a gente, via de regra, tem visto parlamentares serem condenados em primeira instância e absolvidos na segunda, ou ainda cabendo aquela questão de transitado em julgado, que leva muito mais tempo. Então, de repente, os parlamentares podem estar aí também se enrolando na própria armadilha, né? Eu posso, claro, emendar a pergunta. Doutor, isso acontece vias de regra sempre. Passa uma lei na correria e às vezes me chama muita atenção, e a gente até que trabalhou na Assembleia e tal, que aí não se tem um técnico, um perito para esses projetos. Então fica aprova rápido, aprova devagar e tal, e aí se vai um monte de lei e de repente não tem essa efetividade toda. Você complementando todo esse ciclo, como é que trabalha aí uma casa legislativa com a pressa e não erra depois? Então vamos... Eu acho que o fundamento aí, primeiro, é entender o que é um código.
né? Nós estamos falando da alteração do Código de Processo. Mas o que é um código? O código é uma lei ordinária. A lei ordinária é aquela lei que depende de um quórum menor para aprovação. O código é uma lei ordinária. Só que ele chama código porque ele tem uma amplitude maior. Ele vem disciplinar um determinado tema, uma determinada matéria, de forma a abranger todas as questões a ela envolvidas. Código Civil, Código Penal, e Código de Processo, enfim, Código Tributário. Na tradição legislativa, o Código ele tem uma tramitação mais morosa, tanto no Senado quanto na Câmara. Por quê? Porque exatamente pela abrangência dele, ele tem que passar por todas as comissões. Cada comissão vai analisar sobre comissões do Parlamento. Cada comissão vai analisar sobre o prisma do objeto da comissão. E também com isso se permite um debate mais amplo. Código Civil, Leopoldo, demorou mais de 30 anos para ser aprovado. Grande Miguel Reale, grande jurista brasileiro, foi o presidente da comissão, foi quem desenvolveu o trabalho junto com outros grandes juristas e demorou mais de 30 anos de aprovação. Evidente, 30 anos é muito tempo, mas não se defende 30 anos de tramitação, mas independente de ser 30 anos, alguns anos certamente serão necessários para que o código, quando saia de uma forma a atender a todos os debates que precisam necessariamente ocorrer. Foi feita uma alteração, e me parece equivocada, no regimento do Senado e no regimento da Câmara, a fazer com que projetos de código, quando o código for elaborado por uma comissão de juristas nomeada pelo presidente da Câmara ou pelo presidente do Senado, tenha uma tramitação muito rápida. Então, o código que tradicionalmente tem uma tramitação mais demorada, hoje, por força dessa alteração, tem uma tramitação, é aprovado mais rápido do que uma lei ordinária. Uma lei pontual, que tenha 2, 3 artigos, vai demorar anos para aprovação. Enquanto que o código, nós estamos falando de aprovação no Senado, é aprovação de 6 meses. O projeto foi apresentado em julho. A comissão foi criada começo desse ano, final do ano passado, ou foi dezembro do ano passado, ou foi janeiro desse ano. A comissão trabalhou 6 meses. Grandes juristas, o ministro Fux, do Superior Tribunal de Justiça, presidiu. Comissão excelente, mas a comissão viajou para o Brasil inteiro para colher subsídios. Ótimo, era o caminho que deveria trilhar. Mas o projeto, o texto final, foi apresentado em junho. Apresentado em junho e julho desse ano, nós estamos em novembro, dezembro, agora dezembro, nós estamos falando de 5 meses de tramitação, sem que permita, num projeto que tem mais de 900 artigos, analisar cada artigo e o reflexo desse artigo em relação aos demais. É impossível fazer essa análise. É claro então, que a sociedade até clama por rapidez, mas eu acho que um projeto com maior tempo de tramitação, ele permite até, acho que, uma reflexão maior sobre o seu conteúdo, né? E eu sempre digo, Walter, não há legislação de conteúdo filosófico maior do que a legislação processual, porque ela que instrumentaliza todos os outros direitos. Então, seria a legislação que mereceria um debate, uma análise, ponderações muito maiores do que um código civil, um código penal, porque é uma legislação que tem um conteúdo filosófico muito grande a fazer com que os outros direitos tenham concretude. E isso não está acontecendo. Esse eu acho que é um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando. Há interesse na aprovação, há um clamor da sociedade de que os processos judiciais, o processo judicial em São Paulo, na primeira instância, demora 1, 2 anos. Na segunda instância, demora 10 anos. É impossível para a sociedade admitir um processo que demore 12, 13 anos para acabar. E por isso, se focou na alteração do Código de Processo. E por isso que o Código de Processo tem recebido uma tramitação tão rápida. Mas, ao ter a tramitação tão rápida, primeiro, não se discute essas questões. Os poderes que estão se dando ao magistrado. E segundo, não permite uma discussão muito mais ampla, que é da própria estrutura do Poder Judiciário. Aliás, falando em magistrado, lembrei da eleição da MB. Dr. Nelson Calandra, né? Foi parabenizar o Dr. Calandra, é verdade, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros,
Vitória apertada, mas muito boa. Eram 2 ótimos candidatos e está aí, né? Quem ganha é a magistratura brasileira. Parabéns ao doutor Nelson Calando. E sei que o doutor Marcos falou com ele no dia da eleição. Doutor, o que o senhor sentiu lá, doutor Calando? Animado aí? Muito animado. Ele é uma pessoa especial, é um magistrado, tem o perfil do magistrado, é uma pessoa muito ponderada, uma pessoa de diálogo. Foi presidente da APAMAG, da Associação Paulista de Magistrados, fez um trabalho sensacional. E me permita, Raul, não é só a magistratura que ganha a cidadania, porque a AMB forte é uma instituição que vai auxiliar nesses debates todos, junto com a ordem, representando a advocacia, junto com a associação do Ministério Público, junto com as associações de serventuários, servidores, e certamente com pessoas do calibre dele, da qualidade dele, como na ordem nós temos aqui em São Paulo, Durso, certamente com esses debates que essas entidades promoverão em conjunto, eu tenho certeza, nós vamos conseguir um judiciário cada vez mais forte e uma justiça cada vez mais dinâmica. Perfeito. Para quem está em casa, ver uma declaração dessa é até um estímulo, não só a questão de cidadania, mas vamos achar que o Brasil vai ficar melhorando para frente, sim. Então, Marcos, a gente vai por um intervalo aqui no Questão de Justiça e volta em minutos. Você está aqui no Questão de Justiça, hoje recebendo o vice-presidente da OAB, da Seccional de São Paulo, doutor Marcos da Costa, e falando dessa questão de código, todas as diferenças do Código Civil, né? E eu ia perguntar, assim, uma pergunta bem de leigo, né? Doutor, o senhor acha que a população, num debate desse, a gente falou que tem uma equipe técnica, jurídica maravilhosa tratando disso e tal, e tem todos os parlamentares envolvidos, mas a população, quando ela fala em agilidade na justiça, ela tem consciência ampla para poder opinar num debate desta forma? Ela entende tudo que está tratando? É uma pergunta diferente, acho que o cidadão em casa quer escutar. Aliás, até para esclarecer bem, não estamos falando na mudança do Código de Direito Civil, e sim do processo, da forma como aquilo tramita. O tempo que demora. Eu também queria complementar. É uma grande reclamação. Já é uma grande reclamação, porque são questões, às vezes, podem ser resolvidas. Aliás, eu queria até perguntar também, juntamente com isso, eu tive uma causa no Juizado de Pequenas Causas, com um convênio médico, ganhei, mas não levei. Até hoje eles apelaram, quer dizer, não adiantou nada, né? O Tribunal de Pequenas Causas, está ali, o plano de saúde perdeu a ação, mas até agora não vi nada, ou seja, não consegui punir o plano de saúde, que já são 4 anos nessa história, num processo simples e um valor ínfimo. Esse exemplo é perfeito, tem vários casos disso que da situação, né, Marcos? Eu acho que a justiça, aí 2 ponderações, ainda é dos poderes aquele que menos é objeto de debate por parte da sociedade, que é um equívoco. Primeiro porque os magistrados não são eleitos, então não participam, não tem momentos próprios, por exemplo, de uma eleição. Não se apresentam num processo de eleição. Não estou dizendo que isso é errado, mas é uma realidade. E ao não se apresentarem, passam à margem desse debate, que seria um momento oportuno para que isso acontecesse. E, de outro lado, por parte dos próprios poderes, os demais poderes, é aquele que, depois da Constituição Cidadã, é o que menos tem recebido, por parte dos próprios poderes, uma atenção maior, quando deveria ser o oposto. Porque não há função mais essencial ao Estado do que prestar justiça. É a base do Estado, é a prestação de justiça. É por isso que o Estado existe. Portanto, o Poder Judiciário deveria ser, dos 3, aquele que fosse objeto de maiores discussões da sociedade e maior prestígio por parte dos outros poderes. Essa questão de demora é dramático. Nós somos advogados militantes, temos processo com clientes. Aliás, o advogado sofre 3 vezes quando isso acontece. Sofre porque ele também é cidadão. Ele também, nos seus problemas pessoais, demanda no judiciário. Portanto, como qualquer cidadão. Sofre porque é do processo, é do trabalho dele, diário, ético, que ele recebe remuneração para pagar as despesas do seu escritório e da sua casa. Paga as escolas das suas crianças, o aluguel da sua casa, enfim, é do trabalho. E o processo demorando impacta também na própria remuneração do advogado.
e sofre essencialmente porque o advogado, ele absorve a angústia dos seus clientes. Então, quando ele vê um processo demorar 10, 15 anos, ele sofre junto com o cliente. Porque ele vê, nós todos somos formados, moldados para auxiliar na prestação da justiça. E quando nós vemos uma justiça que demora muito, portanto gerando injustiça, nós sofremos também. E fica até ruim para o advogado também, porque muitas vezes o cliente, ele acha que o advogado não está trabalhando como deveria, está relaxando, não está correndo atrás, como se fala. E a mídia muitas vezes não colabora para passar a mensagem certa para a sociedade. O processo não fica parado no escritório de advocacia. O escritório de advocacia tem prazo, e são prazos muito curtos. Ele tem um prazo para cumprir de 5 dias. 5 dias para analisar o processo inteiro, para falar sobre, por exemplo, uma perícia, uma questão técnica. Eu, nesse prazo muito sucinto, o advogado tem que cumprir. Agora, para o processo no cartório, para o processo no gabinete, tem magistrados, tem cartórios com mais de 100 mil processos com um único juiz. É um absurdo. Então, o que nós começamos a fazer? Desde o meados do ano passado, ainda antes da eleição, a Ordem tem trabalhado para que a sociedade se sensibilize com essa situação. E passe, inclusive, nós fizemos uma campanha para que a Justiça passasse a fazer parte da pauta eleitoral. E convidamos, e ocorreu, que todos os candidatos a governador fossem à Ordem manifestar no seu programa a valorização da Justiça. Inclusive o governador eleito, Geraldo Alckmin, que declarou na Ordem, portanto, na Casa da Cidadania, não só da advocacia, mas a Ordem também é a Casa da Cidadania, compromisso sério, firme, de valorizar o Poder Judiciário. Temos, depois disso, acompanhado na Assembleia Legislativa a tramitação do projeto orçamentário para o ano que vem, a fazer com que haja a sensibilização dos parlamentares no sentido de dar ao Judiciário os recursos necessários para que ele efetive a justiça. E aí é dramática a situação. Raul, nós temos, o ano passado, quando o Judiciário ele tem autonomia financeira, o Judiciário apresenta a proposta orçamentária para cumprir metas que são definidas antes numa outra lei, chama Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A LDO aprovada define as metas de cada poder para o ano seguinte e os orçamentos vêm dar cumprimento a essas metas. Vêm fazer com que haja recursos para cumprir as metas definidas na LDO. Executivo, Judiciário e Legislativo também. Muito bem, eu vou dar alguns exemplos. A LDO diz que em 2011 o Poder Judiciário de São Paulo deverá instalar 298 varas e câmaras digitais. Processo eletrônico. É um processo ágil, que não tem a parte burocrática e que vai, sem dúvida nenhuma, auxiliar muito, não só na tramitação, mas dando gestão para o tribunal. Está na LDO. O Judiciário, o Tribunal de Justiça pediu verbas para cumprir a LDO, propondo 15 milhões de reais para a instalação dessas varas, que já é um número baixíssimo. Com 15 reais vai instalar no máximo 1 ou 2, não passa disso. Muito bem, o Executivo, ao receber a proposta orçamentária do Judiciário, diminui, sabe para quanto, Raul? 10 reais. Não é 10 milhões, não são 10 milhões, não são 10 mil. 10 reais? São 10 reais. É isso que eu estava... Eu pensei que eu tivesse errado o número. Não. 10, mas como? 10 reais não é nada. Como 10 reais? Uma nota de 10 que eu tiro da carteira e põe? Para a instalação de 298 varas digitais. 10 reais. Que isso? Leopoldo, aí tu compra um CD com 10 reais. Não, mas quanto mais instalar. Está se divertindo aos custos, não é possível. Outro exemplo. Nós temos... Escarnecer, sem dúvida alguma. Outro exemplo. Passa escárnio. Outro exemplo. A LDO diz que o Judiciário de São Paulo, em 2011, deve criar um banco de dados com crianças, menores e adolescentes em conflito com a lei para fins de adoção. Diz a LDO um número, inclusive, 4.700 crianças nesse banco para efeito de adoção. O Judiciário pediu 25 milhões, colocou na sua proposta orçamentária 25,5 milhões para a criação e manutenção desse banco. Agora,
Walter, imagine quanto o Executivo disponibilizou na proposta orçamentária, tirou dos 25 e passou para quanto? R$10. R$10. Não, mas o que é esse R$10? Agora você precisa explicar direitinho, mas o que é isso? Que objetivo é esse? Qual é o objetivo? O orçamento prevê as despesas gerais do Estado para o exercício seguinte. Então, nós estamos com uma proposta que vai prever quanto o Estado como um todo, Poder Executivo, Legislativo, Poder Judiciário, as universidades, o Ministério Público, os órgãos que têm autonomia. Então, o orçamento diz, o ano que vem, vocês vão ter tanto para gastar, para investir, para cumprir as suas atividades nas metas que a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, definiu durante o exercício. Muito bem. O que significa dizer que o Judiciário, ano que vem, vai ter exatamente R$10 para instalar 298 varas e câmaras digitais. Gente, e vai ter os mesmos R$10 para criar e dar manutenção a um cadastro com 4.700 crianças, menores e adolescentes em conflito com a lei para efetuar a adoção. Qual o objetivo? Significa o quê? Que eles não querem dar nada e transferem para os estados esse pagamento? Não, é o Estado de São Paulo. Isso é o orçamento do Estado de São Paulo. Então. Muito bem. Qual é a questão? É a questão de prioridade. Eu sempre digo o seguinte, se nós pegarmos o Estado, São Paulo é o Estado que tem o maior PIB da nação, e tem outros estados com PIB muito menor. Então, o problema, eu sempre identifico, não é com o volume de recursos. O volume de recursos pode dar distorção a dizer que um estado com PIB menor vai dar um recurso muito pequeno e não vai valorizar o judiciário. Eu digo não. É importante ver o seguinte, quanto vai ser as despesas do ano que vem, do estado como um todo? E qual a participação do judiciário dentro desse total de despesa? É mais ou menos como uma pizza. Qual é a fatia da pizza que vai ser destinada ao Poder Judiciário? A lei federal, a lei de responsabilidade fiscal, limita a que o judiciário tenha nesse bolo de dinheiro, nas despesas gerais, limita em 6%. O judiciário não pode ter mais do que 6% nesse volume de dinheiro, que já é um erro. Em São Paulo nós propusemos, o presidente Dulce propôs, encaminhou ao Congresso Nacional um projeto, e levando de 6% para 8%. E com a possibilidade de, inclusive, aumentar esses 8%, dependendo do tamanho do Estado. Muito bem. Se a lei federal permite que chegue a 6%, São Paulo, até 2005, a média era de 5,3%, 5,4%. Nunca se atingiu o limite da lei de responsabilidade fiscal no Estado de São Paulo. Chegava a 5,3%, 5,4%. O tamanho da pizza, o tamanho da fatia na pizza de despesas. Começou a reduzir, de 2005 para cá, e na proposta do Executivo, o ano que vem, nós teremos só 4% das despesas gerais do Estado sendo destinadas ao Poder Judiciário. Nós só temos uma participação maior do que os estados de Tocantins e Amazonas. Todos os outros estados do Brasil destinam aos seus judiciários estaduais uma parcela maior do que essa. Normalmente 5,6%, 5,7%. Consequência disso, o dinheiro é curto, basicamente serve para pagar folha de salários. Nós temos mais de 90% da proposta para 2011, mais de 90% do valor que é destinado ao Poder Judiciário comprometido com folha de pagamento. Mesmo com esse percentual, o orçamento não contempla os reajustes dos serventuários, dos servidores, que estão sem qualquer adequação financeira, inclusive da inflação. Estava em greve recentemente. Há 2 anos. Irão para 2011 sem também ter, na proposta orçamentária, qualquer reposição salarial. Esse ano nós vivemos, como o Raul disse, uma greve, a maior greve da história do Judiciário Paulista, 4 meses de greve. Muito bem. Será alterando o Código de Processo Civil que nós vamos agilizar o processo? Quando, sem ter dinheiro para o Judiciário, nós vivenciamos uma greve de 4 meses? Fantástico. Não vai ser. Não vai ser. Por isso que nós insistimos. Antes de pensar em ter uma reforma do Código de Processo e uma reforma com esses tópicos polêmicos, que é dar mais força para o juiz de primeira instância, em prejuízo de um princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, vamos fazer isso mudando o Código de Processo ou vamos fazer isso informatizando o judiciário, pagando os salários adequados para os servidores
de forma que eles sejam estimulados a trabalhar de uma forma melhor. Está sendo realizado um mutirão agora, né? Mas mutirão para recuperar os 4 meses. Recuperar o tempo. E vamos instalar as 200 varas que foram criadas e não instaladas, acabar com situações de cartórios que tem mais de 100 mil processos. Nossa. Eu queria mais um minutinho para dar mais um dado interessante. Nós temos 2.060 juízes, 45 mil serventuários em São Paulo. Nós temos 18 milhões de processos de tramitação do Estado. Nossa. Dos 18 milhões de processos de tramitação, não tem jeito. dos 18 milhões de processos, 9 milhões, portanto a metade deles, são execuções fiscais. É o Estado cobrando, usando do judiciário, para cobrar do cidadão os tributos que o cidadão, as empresas, as pessoas físicas, eventualmente estejam abertos. Então, metade do esforço do judiciário é dirigido para cobrar tributos. Dos 9 milhões que sobram de processo, esse número o tribunal não tem. Mas não é incorreto, não é disparatado imaginar que pelo menos mais 25% dos 9 milhões que sobram, pelo menos mais 25% do Estado esteja participando ou como autor ou como réu. Estado que eu digo é a União, Estados, municípios. O Estado quando a administração direta, contra a administração indireta, empresas públicas, por exemplo. Então nós temos dos 18 milhões, mais de 10 milhões, o Estado se fazendo presente. Sobra nessa estrutura do judiciário, com falta de verba, com falta de cartório, com falta de juiz, com falta de oficial de justiça, e concorrendo conosco na prestação da justiça, sobram só 25% dessa grande estrutura. Então o Estado, além de não prover o judiciário com os recursos necessários para as suas atividades, daqueles recursos parcos que o judiciário tem, ele extrai, ele aproveita, ele suga coisa de 75%. Realidade da nossa justiça. Olha, A gente vai por um tempo. Vamos tomar um refresco durante o intervalo, porque Nossa, isso aqui é assustador. Esse é um dado que o senhor nos dá realmente assustador. Pedir o refresco. Vamos pedir um refresco e tomar um balão de oxigênio aqui, que realmente... Aliás, está um caso não só de polícia, de saúde, De né, do saúde, judiciário. exatamente. Doutor Marcos, a gente vai para um intervalo e já volto no último bloco aqui do Questão de Justiça. Você está aqui no Questão de Justiça, que pode ser visto em suas reapresentações ali pelo site da RBTV. Entrando no link do Questão de Justiça, olha aqui embaixo, questãodejustiça@rbtv.com.br é o nosso e-mail que você pode mandar a sua opinião. Ou entre ali no site RBTV, né, e procura o Questão de Justiça e o link para o nosso programa. E é interessante você participar para poder promover cidadania e expor alguma dúvida do seu cotidiano, que agora eu estou cheio de dúvida aqui. Né? Nós pedimos um break maior aqui para nos recuperarmos é aqui da notícia que o Dr. Marcos da Costa nos passou. É o seguinte, a gente fala da saúde, a gente fala da situação da segurança, mas está uma calamidade, porque o que o senhor está explicando, e eu não quero me alongar nisso, é que toda essa situação de não injetar o recurso num sistema tão forte que é o sistema judiciário, está atrapalhando todo o esquema do país. E aí, como é que a população se mobiliza para ajudar isso? Porque é extremamente importante. Não, até para esclarecer bem para o nosso telespectador, não sei se ele conseguiu captar bem toda a gravidade do assunto, né, doutor Marcos? Ou seja, o governo não destina quase nada para o seu judiciário, exige um monte de coisas, paga muito mal os seus serventuários. E, quer dizer, nós temos uma situação caótica. Agora, claro, quando a gente fala no governo, quem aprova esse orçamento todo também são os deputados estaduais. Eu quero saber qual a posição da OAB para pressionar esses deputados estaduais, porque, afinal de contas, cabe a eles aprovar ou não esses valores ínfimos, ridículos, ou melhor, nada, né? R$10, né? Isso é uma piada, até um escárnio, apresentados. Quer dizer, logicamente, o governo faz isso, mas cabe aos deputados cumprir o seu papel de representar a população, inclusive os serventuários públicos. Como é que está essa posição? Que posição a OAB tomou nesse momento? A ordem tem acompanhado a tramitação da proposta orçamentária do Estado, dentro do Legislativo, e nessa proposta está incluída a proposta do Judiciário. Nós temos denunciado essa situação,
O presidente Edilson já se manifestou, inclusive numa manifestação conjunta com a ASP, com o IASP, com a Associação dos Advogados e com o Instituto dos Advogados. Eu tive a possibilidade de participar de um colégio de líderes, os líderes dos partidos políticos na Assembleia, junto com a PAMAD, junto com os serventuários. Cada entidade foi lá e deu uma palavra. Eu também falei, chamei atenção, inclusive, para a inconstitucionalidade do orçamento, porque o judiciário tem autonomia financeira e administrativa. Portanto, ele define o seu orçamento, evidentemente com limites. Qual é o limite? É a lei de diretrizes orçamentárias. A lei que vai dizer o que tem que ser feito pelo judiciário no exercício seguinte. Ele não pode pedir dinheiro para situações que não são contempladas na LDO. E o executivo, quando ele recebe o orçamento do judiciário, ele pode sim promover adequação. Adequação ao quê? A LDO. Se ele percebe que o judiciário, na proposta dele de orçamento, pede valores que são incompatíveis com os previstos na LDO, ele tem que adequar. E, infelizmente, o que nós estamos vivendo, que nós estamos verificando, é que, ao contrário dele adequar para ajustar a LDO, nessas situações que eu mencionei, em que a LDO manda instalar vara e é destinando R$10 para isso, ele está descumprindo a LDO. Portanto, o próprio orçamento, a proposta orçamentária, a lei de proposta orçamentária por exercício 2011, na minha ótica, é ilegal, porque desatende a LDO. E nós temos a Frente Parlamentar de Advogados na Assembleia, que é uma grande frente. São advogados que participam da Assembleia, são deputados, e se comprometeram com a criação da frente em estar sempre à frente de projetos de interesse da advocacia e da cidadania. O presidente dessa frente é o Campos Machado, o deputado Campos Machado. E, através da frente, nós conseguimos a apresentação de 8 emendas importantes, que resgatam os principais pontos da LDO. Pontos ligados, por exemplo, à adequação do salário dos serventuários para evitar novas greves. Pontos ligados à instalação de novas varas, à contratação de novos servidores e à informatização da justiça. Agora, eu gostaria de complementar o seguinte: a Ordem dos Advogados sempre esteve presente em momentos históricos importantes. E essa questão, por exemplo, das novas alterações, né, no Código, não deixa de marcar um momento histórico importante que o país vive. Até porque essas alterações influenciam na vida de toda a sociedade. Agora, o doutor Marcos estava falando sobre essa questão do orçamento. Agora eu fiquei pensando no advogado, doutor Marcos. Essas alterações no Código, até porque eu penso nos advogados, porque, do ponto de vista acadêmico, hoje, as pós-graduações, as universidades já trabalham com as alterações sem haver a alteração propriamente dita, a efetividade disso, né, na prática. Ainda não está implantado, essas novas alterações não estão implantadas. E as universidades já trabalham, ou seja, os alunos hoje já trabalham com o novo código antes mesmo dele entrar em vigor. Agora eu digo, quais os reflexos disso para a advocacia, o advogado? Tem duas situações. Aí você me deu um gancho importante, Leopoldo, que é também saudar os 80 anos que nós complementamos agora há poucos dias de OAB. E tem o Museu da Memória, inclusive, né? No site da OAB agora, aquela comissão da memória, importantíssima. São 80 anos de ordem. A ordem, ela, na verdade, na Constituição do Império, de 1824, eram proibidos, a Constituição proibia entidades corporativas. É a Constituição que vem com os princípios do liberalismo, e por isso proibia as entidades corporativas. E então, os advogados criaram o Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, que acabou hoje, chama-se IAB, Instituto dos Advogados do Brasil. É a entidade mais antiga em atividade no Brasil, entidade privada. Começou no Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo. Isso, o Instituto começa no Rio, é o Instituto Brasileiro, e depois os estados começam a criar seus institutos estaduais. E isso vem até 1930, curiosamente, num regime de exceção, onde Getúlio Vargas, através de um decreto de 18 de novembro de 1930, cria a OAB. Então nós temos na história do Brasil, e eu falo isso com muita honra como advogado, nós temos efetivamente a participação da advocacia e, a partir de 1930, da OAB, em todos os momentos principais da história desse Brasil. Em muitos dos quais, por iniciativa da própria entidade. Não há página na história do Brasil que não tenha gravado essas três letras, OAB e o nome de advogados.
E esse também é um momento histórico. Para o advogado, essas alterações legislativas é muito difícil. Eu sempre brinco, eu me formei em 86. Em 88 saiu a Constituição. De 88 para cá, eu vi uma alteração total do Código Civil. 60 alterações do Código de Processo Civil. A criação do Código de Defesa do Consumidor, a criação do Estatuto do Idoso, a criação de mudanças. Foi uma mudança legislativa quase que total. E nós, advogados, temos que estar acompanhando isso. É evidente que em alterações propostas, ainda não consumadas como essa do Código de Processo, o advogado precisa acompanhar, precisa discutir, precisa debater, mas precipitado por parte do estudante, ele ter isso já aprendendo com base numa lei que não foi ainda promulgada. Porque essa lei pode nem ser promulgada, ou se promulgada for, pode não ser nos termos que estão hoje. Uhum. Mas esse debate, por parte do estudante, por parte dos advogados, e por parte da PAMAGES, da EBMB, dos serventuários, todos os que contribuem com esse mundo jurídico, né, com essa família forense, é fundamental. E é através desses debates que nós verificamos equívocos, inconsistências, às vezes um projeto de 900 artigos, às vezes um artigo falando uma coisa, o outro falando outra, isso acontece, e por isso que desses debates resultam em propostas de melhoria. E por isso que nós precisaremos de mais tempo na tramitação desse código. Posso mudar um pouquinho o assunto? Nós temos, acho que, uns 5 minutos de programa. Porque eu não posso deixar perder a oportunidade. O Dr. Marcos da Costa é uma pessoa que tem profunda admiração. Não é só porque somos amigos, né? Mas o professor Marcos da Costa é um vice-presidente da OAB São Paulo, mas é uma pessoa que ele é um expert em todos os assuntos ligados ao direito, é um estudioso do direito, é um dos homens que procura modificar alguma coisa no Brasil, não só ligando à sua profissão, mas tudo que ele puder fazer pela justiça. Uhum. Nós estamos passando por esse momento crítico, onde finalmente se assumiu a guerra que ocorre no Rio de Janeiro. É uma loucura. Hoje o Brasil fala, estamos em guerra. Doutor Marcos da Costa, para fazer realmente a gente conseguir algo para acabar com a criminalidade no Rio de Janeiro e, consequentemente, no estado de São Paulo e outros lugares também do Brasil, não é o momento de se criarmos leis como foram feitas na Itália, na Operações Mãos Limpas, em que criaram leis como se tivesse um estado de exceção. Vamos ter que agora modificar nossas leis para que elas sejam mais ágeis e para que esses criminosos realmente paguem exemplarmente. Existe clima para isso aqui no Brasil, baseado nessa comoção toda que se formou no Rio de Janeiro? Raul, eu vou lhe confessar um medo que eu tenho. É legislar num ambiente como esse. Normalmente, em momentos como esse, surgem e já surgiram, nós estamos já anunciado alguns projetos de lei propostos essa semana, no sentido de endurecer pena, de tirar certos, não diria benefícios, mas certos estímulos que é dado ao preso para que ele tenha bom comportamento, então tira como se fosse benefício. Vamos deixar essa pessoa presa, deixar ela ser condenada a mais tempo, vamos estabelecer exceções no processo a fazer com que determinados delitos tenham uma pena maior e ao mesmo tempo tenham menos, por incrível que pareça, menos o direito de defesa. Então, essas legislações, num ambiente como esse, elas, historicamente, elas acabam contaminadas por um clamor popular e levam a soluções que não são adequadas para a vida cotidiana. São as legislações de emergência, né? As legislações de emergência. O que causa distorção. E nós temos leis no Brasil que têm penas gravíssimas, gravíssimas. E que não são suficientes, apesar da gravidade, para estimular o crime. O que me parece é que um dos fatores que deveria ser objeto da discussão era exatamente o judiciário. Nós tivemos muitos dos que foram presos lá no Rio de Janeiro respondem processos criminais. Muitos, a maioria deles respondem processos criminais. E aí por que esses processos estão demorando tanto tempo? Porque ele não foi ainda terminado, porque não definiu-se a pena adequada para aquele delito que está sendo atribuído àquele cidadão. Falta de investimento do judiciário. Então, quando o Walter disse, a questão do judiciário envolve saúde, envolve habitação,
envolve segurança pública. Educação, né? Educação. Não há direito que possa ser constituído, mas que possa ser reclamado, exigido, se não tiver o judiciário forte. Então, eu insisto muito nisso. Acho que essas legislações, num ambiente como esse, vêm contaminadas com um sentimento que é um sentimento normal. Eu também, quando eu vejo aquelas imagens daqueles traficantes, aquelas imagens deles portando armas e mostrando as armas para a TV, é uma imagem que nos enche de rancor. O sujeito pensa que é o quê? Ele domina. A mim não domina, você não domina. Não pode dominar a população, não pode dominar o Estado. Mas, a par disso, a par desse sentimento, eu acho que uma legislação nesse momento que visasse a isso poderia sair com essa contaminação. E as operações Mãos Limpas na Itália. O lado positivo nós conhecemos, mas tem um lado negativo. Muitas pessoas foram prejudicadas, pessoas inocentes. Muitas pessoas se mataram porque passou-se a perseguição de bruxas e pessoas sérias, honestas, que nunca tinham sofrido qualquer mácula na vida e de repente vêm as fotos estampadas em jornais, porque as acusações foram pesadas e com um clamor social lá, levou também a imperfeições, a injustiça. Então, acho que precisamos estudar o caminho para acabar com o que está acontecendo. Talvez o melhor caminho seja aplicar as leis existentes. E para que as leis existentes sejam aplicadas, nada melhor que investir no judiciário. Eu concordo, inclusive, no sentido de que não seria com o endurecimento de códigos que nós teremos uma justiça mais efetiva. Eu acho que esse eixo é extremamente salutar. Educação e estrutura para o nosso Poder Judiciário. Eu acho que é o básico hoje. O que você acha, Walter? Olha, eu acho que... É uma pena que está acabando o programa. Está acabando o programa. E, doutor Marcos, o que a gente fica... Não vou estender para estourar o horário, já agradecendo, né, a presença dos dois, mas dizer o seguinte, que é bonito ver, depois de tanto tempo que eu conheço o senhor, essa sua preocupação que o Raul colocou, né, que de ter essa colocação no país inteiro. O senhor discute, o senhor vai para São Luís do Paraitinga, vê a questão dos processos, vai aqui, está envolvido. Isso é essa coisa de liderança que o país precisa mais. Eu estou fazendo aqui um elogio, mas é importante ter um líder assim. Porque nós precisamos desses homens públicos. Precisa para dar caminho para a população, futuro para os nossos filhos. Eu acho que esse sentimento, Walter, de tentar contribuir com o próximo, todos nós temos, né? Eu tenho duas grandes sortes na minha vida em relação a esse ponto. Uma é ter pessoas ao meu lado, lideranças como o Dudurso, que têm a mesma preocupação, o mesmo zelo. E a segunda é ter a oportunidade para fazer essa contribuição através da OAB. A OAB nos permite isso, ajudar o próximo, ajudar o advogado, mas também ajudar o cidadão. Então, não é algo meu, pessoal. Todos nós, tendo espaço, nós conseguimos colaborar com o próximo. Ficamos felizes por nossa instituição estar tão bem representada. E outra, o espaço está aqui, doutor. O senhor usa da Rede Brasil para o espaço que o senhor quiser, a hora que falar, porque a gente fala para o país todo. E a liderança de São Paulo é um reflexo para o país ver o que a gente está trabalhando aqui, talvez moldar melhor um pouco essa questão nas outras entidades. Pode ser também outras OABs, outras entidades. Vou encerrar o programa. Obrigado, doutor Marcos. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado por vocês. Obrigado, Raul. Obrigado. É um prazer. Questão de Justiça vai ficando por aqui e volta na próxima semana, domingo e segunda-feira, com a sua participação. Até lá.